Vamos de lado. Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o nosso querido professor de Direito, psicanalista, metafísico, Dr. Walter Trebs, e, além de tudo, meu grande amigo. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao seu programa, ao nosso programa. Boa noite, Cris. Obrigado pelo carinho e por mais essa oportunidade de a gente conversar hoje para este tema, que é um tema que não vai acabar hoje, né? Hoje nós estamos iniciando aqui, nós estamos despertando o assunto, mas nós temos ainda alguns encontros para falar sobre esse tema. Hoje nós começamos, né? Vamos dar um start, e na continuidade ainda tem coisa para falar sobre o tema de hoje, que é eu sou e quem somos nós. Né? Eu sou, olha a palavra, né? Eu sou. Eu sou e quem somos nós. E quem somos nós? É isso aí, Walter. Então, olha, vamos começar com as perguntas aí, que eu não quero perder tempo, hein? O que significa eu sou? Eu sou. Alguém disse um dia para nós, há mais de 2000 anos atrás, respondendo quem ele era. Ele disse, eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é a unidade fundamental, é o elemento e a essência primordial de cada um. O dia que você encontrar o eu sou, você encontrou a si mesmo. Você está na sua essência. Então, o eu sou é isso, é a unidade primordial, é a unidade prístina. Olha que palavra bacana, prístina. O que é prístina? É o que está dentro da origem, lá no princípio, onde tudo começa, né? Onde você vai falar lá, onde você vai ver lá a sua mônada, que é a unidade fundamental da sua criação, né? Onde existe tudo, né? Em relação a você. Onde não existe a sua personalidade, onde não interfere o seu ego. É a sua origem de acordo com a criação. Quando você encontra isso, quando você vai de encontro a isso, sem o ego, sem a personalidade, né, você está na sua natureza original, que é a natureza do amor, do amar, né, de exercer o verbo amar, do aceitar, né, tudo isso é um trabalho que, se você encontra a razão do que você é hoje, você encontra o eu sou, né? Essa unidade sua, né? Essencial e original da criação. E aí, quando você encontra o eu sou, você vai entender quem somos nós. Olha que legal, hein? Ô, Walter, por que continuamos sempre a recriar as mesmas realidades? O que acontece? Explica pra gente. Nós somos conduzidos a uma espécie de treinamento de memórias físicos celulares. Como o ser humano, ele veio ele vem sendo nesta época da nossa civilização conduzido numa dependência, ele depende de uma ordem reencarnacional, ele depende, né, de uma família, o que vai educá-lo, ele depende de uma série de processos onde a sua independência, de fato, na verdade, quase que uma conquista. Poucos de nós conseguem, de fato, serem independentes, né, sob o ponto de vista do eu, né, do seu eu. Então, o que acontece? Na nossa essência lá, não essa essência do eu sou, mas na nossa origem, desculpa, não é essência, na nossa origem, quando a gente nasce, nós somos treinados, né, a criar memórias físico-celulares. O que significa isso? Você recebe uma educação, uma espécie de condicionamento de comportamento e tudo mais, e começa a experimentar a vida. Neste processo, na nossa época, isso nem sempre foi assim, mas nós estamos passando por essa fase, né, aqui uma época bastante densa nessa parte, né, essas memórias físico-celulares, via de regra, se fixam pela negatividade, nem sempre pelo lado melhor da vida, e pela negatividade.
Então, quando a gente fala que continua a recriar as mesmas realidades, significa que as pessoas, em geral, isso todo mundo que está escutando a gente hoje aqui vai perceber isso, que as pessoas cometem, vamos dizer assim, os mesmos erros, eu digo erro, enquanto as suas atitudes lhe prejudicam, encontram as mesmas pessoas, né, os mesmos relacionamentos ruins, né, os mesmos ambientes, né, elas parecem até que são vítimas de uma situação recorrente na vida, mas isso está relacionado a essa memória celular que ela guarda dentro de si, e que, via de regra, não é o melhor. Geralmente, o repetir das coisas, né, a recriar os processos, é no campo negativo. Né, porque aqui a gente discute hoje o eu sou e quem somos nós dentro de um princípio de libertação, de mostrar para as pessoas que elas podem se libertar desses processos. Né? Então, essa memória celular negativa, então as experiências ruins, a pessoa não, sei lá, teve alguma coisa na escola que não foi lá muito bem, depois cresce, vai para o curso mais superior, vai para a faculdade, depois vai trabalhar, né, e tem as memórias familiares, as experiências dos familiares, às vezes tem referências tóxicas dentro da família, né, tem as experiências dos pais que às vezes não são positivas e passam para os filhos sentimentos negativos, às vezes tem a tia, o tio, tem alguém na família, o avô, a avó, tem um referencial pesado, né, que trouxe muita negatividade, e isso tende a gente a fixar isso numa memória celular, né, imprimindo essa característica dentro de nós, e sempre indo de encontro a situações semelhantes a essas questões negativas. Então, se alguém aqui teve a experiência, ou tem a experiência de encontrar diuturnamente a mesma experiência, digo experiência negativa, pode ter certeza que ela tem essa memória fixa dentro de si, mas ela tem a capacidade de sublimar isso, ela tem a capacidade de, vamos dizer assim, tirar isso de dentro dela, e isso que é a grande sacada, isso que é o grande trunfo do ser humano, né, e os poderosos temem justamente isso, que a nossa capacidade de nos reinventar, de nos refazer nesse processo. Não posso nem usar a palavra reinventar seria um outro processo diferente, mas de nos purificar em relação a isso. Então, observe, você tem uma situação repetitiva na sua vida, e essa situação é negativa, você tem uma memória celular, você guarda dentro de si, circula no seu sistema sanguíneo essa vibração, e ele te conduz. Não só o sistema sanguíneo é um exemplo, né, de pulsação, de vibração, mas isso está dentro de você. Se você entra nas ruas escuras e só procura ruas escuras, isso é uma metáfora que eu estou usando, né, um exemplo, é porque essa rua escura está dentro de você. Você gravou isso, né, devido a uma experiência mal sucedida, um mau exemplo, uma referência ruim, mas você tem plena capacidade de lidar com isso. Você tem força para isso é mais importante, né, porque às vezes a gente fala das mudanças e tal, as pessoas falam, ele fala aí, ele acha que é fácil. Não, a gente tem plena consciência do processo, porque nós estamos no mesmo planeta, no mesmo barco e na mesma vibe no sentido dos desafios. Pode ser que a nossa vibe já mudou um pouquinho por conta da nossa busca, mas em termos humanos nós somos iguais a todo mundo. Né? Então a gente sabe bem o quanto custa isso. Agora, qual que é o grande mistério revelado? Você tem a capacidade de mudar esse processo, você tem capacidade de se refazer em tudo na vida. Né? Então os processos repetitivos, né, que a pergunta fala, né, recriar as mesmas realidades, significa o quê? Né? O que significa isso? Que a pessoa está, né, sempre, né, nesse mesmo padrão. E isso é bastante importante observar, né, para você poder operar uma mudança interessante na sua vida. Legal. Eu estava dando uma olhada nas perguntas que estão vindo aqui.
Mas vamos continuar com as que eu tenho aqui, que tem um monte de pergunta. Dessa forma, nós somos levados a crer que o mundo externo é mais real que o mundo interno. É isso mesmo, Walter? Exatamente, né? O que acontece nesse processo? Nos ensinam que a realidade está fora de nós. Então, o mundo está fora de nós. Tudo a gente projeta para fora. Então, as nossas realizações, as nossas frustrações, está tudo fora de nós. E o que acontece com cada um de nós? Com sucesso ou fracasso, existe um vazio tremendo dentro de nós. E isso é extremamente perigoso. Não importa se você ganhou seu primeiro milhão, se você tem uma mansão em Beverly Hills, se você tem na praia mais bonita do Rio de Janeiro um apartamento de frente para o mar e tudo mais, se você se projeta fora de si, não importa se o seu sucesso material é grande, se ele não é, se você fracassou ou não, você tem um vazio tremendo. E quem está vazio permite qualquer coisa entrar dentro de si. Né? Você fica frágil sob o ponto de vista físico, você pode adoecer, né? E qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de processo de convencimento pode te levar, né, a um sistema ou alguma situação que muitas vezes não é a sua vontade, não é o que você quer. Quando você vai acordar, você já está dentro disso. Então, por que isso acontece? Porque nós somos educados, condicionados, levados. Nunca, praticamente nunca. Eu não tive isso na minha educação básica. Eu fui procurar depois, né, na vida, esse conhecimento, se mudar. Mas nunca ninguém disse para mim, olha para dentro de si, né, no sentido de ver o mundo dentro de você. Aliás, eu nem estou sendo muito justo, porque meu pai fazia isso. Meu pai, ele era um iniciado de uma ordem, né, ele me ensinou esse processo de olhar para si, mas isso só não foi, né, o suficiente para criar esse ambiente de verdade, onde a gente realmente trabalha dentro de si. Quando você se encontra, você não precisa de nada. Sabe o que é nada? Você não precisa de pessoas, você não precisa de baladas, você não precisa de festas para te... não precisa de música exagerada, você tem tudo dentro de você. Claro que música é bacana, festa é bacana, reunião é bacana, tudo isso tem um sentido positivo de socialização do ser humano, mas você não depende disso. Existem pessoas que moram, por incrível que pareça, isso é recorrente, eu trabalho nessa área, na área de condomínios em São Paulo, tem gente que mora em condomínio por dependência energética. A pessoa, com outras palavras, te fala que se ela não morar num local desse, ela morre, porque ela precisa sugar a energia dos outros. Para vocês verem como é. Ela não suporta morar num lugar que não seja um local onde acumula pessoas, ou tem aquela muvuca que a gente chama, né, porque ela precisa da energia dos outros. Ela está tão vazia que ela precisa da energia. Precisa de música com ritmo muito explosivo, com muito, sabe, com muita intensidade, né, e são aqueles estimulantes, isso sem falar na bebida, drogas, remédios e outros estimulantes, né, que a pessoa vai procurar porque está nesse vazio existencial, projetou tudo para fora, está tudo fora dela, né, e esse reencontro, ou esse encontro de si, faz você ser independente. Você vai adorar estar com pessoas, mas também vai adorar estar sozinho. Verdade. Você vai adorar estar na muvuca, estar lá no, sei lá, com os amigos, mas também vai adorar os seus momentos de reflexão, você vai escutar a sua música preferida, você vai assistir aquele filme que você gosta, né, às vezes com mais de uma pessoa, com a família, ou sozinho, mas você vai ser capaz de cuidar de si mesmo. Né? E essa pergunta fala dessa projeção, né? O mundo nos ensina, e o mundo dos poderosos não querem que a gente se encontre, não, eles querem que você olhe para fora, porque olhando para fora, você compra compulsivamente, você bebe compulsivamente, você se droga compulsivamente, você faz tudo por ansiedade, porque você fica ansioso, você não tem nada dentro de si, então você precisa procurar lá fora. Então, entra aquela frase antiga, assim, até meio engraçada, tem gente até que acha ridícula, fala, qual é a boa?
né? Chega o cara, qual é a boa? Por quê? Que significa isso? Qual é a boa? Né? O que tem de bom para mim aqui agora? Né? Que eu preciso de um estimulante externo, eu preciso que alguma coisa aconteça, né? Então isso é importante prestar atenção, né? Nesse mundo externo que nos criaram e aquilo que a gente tem que buscar, que é nosso, né? Que é interno. Isso é muito importante. Essa pergunta foi realmente bastante importante, né? Vamos E lá. na verdade você deu um dado muito sério, porque mesmo as pessoas, elas querem que os outros sempre preencham esse vazio, né? Buscam no outro, como você falou, existe um roubo de energia porque ela se desconecta da fonte primordial, né? Quando a gente se conecta, eu volto a falar uma coisa que isso aconteceu comigo muitas vezes. Quando você se sente conectada, é o que ele falou, você está bem consigo mesmo, tem uma completude, uma coisa interna, sabe? Você está bem em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer espaço, com tudo que está à tua volta, né? Isso é bem legal você ter falado, viu, Walter? Porque hoje a gente vê, eu vejo muito no meio espiritualista, eu queria até comentar com você, esse fast food de espiritualidade, aonde não faz com que a pessoa se volte para si. Então, cria-se muitos gurus, muitas coisas fantasiosas que nós temos visto aí na rede, justamente para as pessoas ficarem aprisionadas nessa Matrix aí, não é verdade? É verdade, porque quando você encontra a si, quando você encontrou, né, alguém dentro de você mesmo, né, ou seja, você não se sente sozinho, sabe o que acontece na sua vida? Felicidade, sucesso, realização, reconhecimento e tudo mais que a gente tenha na lista das coisas boas que acontecem com as pessoas. Inclusive, o encontro de si mesmo faz com que você entenda o mundo, né, sem conflito. Você deixa o conflito de lado, você perde a crítica, você perde a censura, o julgamento, e passa a entender, a ter compaixão, a ter empatia. É um processo, né, de ir e vir, que é maravilhoso. Verdade. Agora, enquanto a pessoa se projeta totalmente para fora, infelizmente ela não vai ser nada. E tem uma boa parte do mundo desse jeito, que não é nada. É verdade, que é um poço de angústia. É um poço de angústia. Isso é um alerta que a gente faz aqui, um barulhinho que a gente faz, o pessoal prestar atenção e multiplicar essa ideia do seu encontro, do encontro de si mesmo. Até porque todo mundo nasce e morre sozinho, né? A gente precisa estar em comunhão com as pessoas, mas nascemos e morremos sozinhos, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Porque nós teremos que estar conosco, sepultura dentro e eternidade afora. Walter, tem mais perguntas aqui para ti, tem muita coisa que o Walter tem que passar, o tempo é tão curto. O que de fato opera o ser humano, Walter? Pois é, isso aqui é maravilhoso pensar hoje, porque sempre a ciência, uma parte dela ainda pensa ou aplica essa ideia, que o que opera o ser humano? Os pensamentos, né? O mundo mental, aquilo que as pessoas pensam, e recentemente, de uns 3 anos para cá, existem experimentos que mostram que quem opera a vida do ser humano é o seu coração, não é a sua mente. No intervalo de um exame, aquele exame que se faz no coração para eletrocardiograma, você tem a pulsação do coração onde marca ali naquela fita, né, o pico, né, onde bateu o coração, aquilo dá o pico. Depois, se tem alguma vibraçãozinha de eletroquímica no coração, ainda ele dá um pulsozinho, mas entre um pico e o outro tem um espaço. Descobriram que nesse espaço é o espaço dos seus sentimentos, aonde você emana o que você sente. E de acordo com o que você emana e sente, o seu cérebro lê e faz você pensar. Olha que coisa fantástica. Então, quem opera o ser humano é o coração, que é aquilo que você sente aqui. Por isso que o melhor de si guarda aqui no coração. Quando você expressa esse melhor de si, a sua mente multiplica isso em forma de pensamento de uma forma maravilhosa.
Então, são sentimentos que transformam. São sentimentos transformadores. Muda o que você sente, muda o que você pensa. E mais, o seu coração, quando ele expressa um sentimento, ele joga isso para o universo. O seu sentimento, especialmente o positivo, os negativos não. Os negativos, eles ficam meio que confinados, fazendo um papel difícil, um papel principalmente para quem sente, e o seu entorno, mas eles não se expandem. Agora, o sentimento de amor, o sentimento de realização, o sentimento do amar, ele se expande no universo. Então, ele vai... Se eu estou sentindo amor agora, ele está atingindo a Ângela, todos que nos estão assistindo, e o universo inteiro, e cada um de vocês. Se tiver 100, 200, 300, ou quantos forem aqui nos assistindo com um sentimento positivo, de amor, ele está passando isso para o universo inteiro. E, obviamente, que esse sentimento de equilíbrio, de alta frequência vibracional, faz com que o seu pensamento entre em estados de equilíbrio. As melhores razões, elas são baseadas no exercício do amor, não do egoísmo, não da coisa, do que é restrito, né? Não da mágoa, não do ódio, não disso. Os melhores pensamentos, as melhores realizações são feitas com base nos sentimentos do amor. Então, o que opera o ser humano é aquilo que ele sente no seu coração, né? Isso é fantástico, porque já foi feito recentemente aí, né, alguns experimentos que mostram que aquilo que você sente se propaga e faz você pensar, né? O que você sente no coração é o que faz você pensar. O coração que manda o comando para a mente, não a mente que controla o coração. Isso é bastante emblemático, bem importante. Então, o sentir é a força da razão que leva a gente à compreensão das coisas, né? Exatamente. Que barato. Ô, Walter, é por isso, então, que nas imagens de Cristo tem sempre ali com o coração aqui no meio, né? Pulsando para todo... Interessante. Exatamente. É que não dá para separar a metafísica da ciência, né? Tudo é uma coisa só, né? Não pode ser fragmentado. O que nós estamos caminhando, entrando para esse processo, é fazer a leitura desses sentimentos. No eletrocardiograma, que é um exame frio, né, físico, né, uma pulsação eletroquímica do coração, tal, registra ali, de acordo com os parâmetros médicos, se tiver dentro de uma escala bacana, a pessoa está bem de coração, se não, pode ter algum tipo de quadro cardíaco, tal, isso é a medicina tradicional. Mas quem trabalha com neurociência, né, já conseguiu identificar que nos intervalos existem os nossos sentimentos. Quando conseguiram identificar isso, logo, logo vão começar a ler. Olha que bacana, né? Que bacana. Então, cada batida do intervalo da nossa pulsação do coração, né, o que a gente pode fazer, né? Deu o impulso do coração, expande aquele amor, né, incondicional, universal, ou sentimentos melhores. Imagina o que não vai fazer com a sua mente, né? Quando você estiver nesse processo. Então, é uma coisa maravilhosa. Demais. Ô, Walter, então, os pensamentos são a nossa realidade? O que pensamos é a nossa realidade? A nossa realidade criada, sim. E lembrem que realidade e verdade são duas coisas diferentes, tá? Vamos aqui até conceituar a coisa, porque verdade é a essência da coisa, não tem discussão, é o princípio, é o que é, não adianta discutir, não é a minha opinião, não é a sua, por isso que eu também nunca aceito essa expressão, cada um tem a sua verdade, não, cada um não tem a sua verdade, cada um vive a sua realidade, que aí sim, né? Então, os pensamentos, eles condicionam e formam, sim, a sua realidade, de acordo com o que você sente a vida e o que você pensa. Eles fazem a sua realidade. Então, cuidado com o que você pensa, né? Se você quer ter um relacionamento bom na vida, não escreva na linha dos seus pensamentos que só existem pessoas difíceis. Seja você homem, mulher, não importa. Não projete de dentro de você para fora a ideia
de que só existe gente difícil e que relacionamento não é uma coisa que é feita para você. Se você pensar assim, é assim que vai ser a sua vida. Que a sua vida é o que você pensa, né? É o que você pensa. E lembre que a vida, que aquilo que você tem da ideia do mundo, sobretudo, está dentro de você. Então, se o mundo para você é cruel, se o mundo para você é corrupto, se o mundo para você tem uma série de negatividades, lembre que primeiro está dentro de você. Porque o mundo não é isso. O mundo é feito por nós. Se nós criarmos um ambiente negativo e, vamos dizer assim, mandarmos para fora do mundo, o mundo vai reagir, vai se expressar dessa forma. Verdade. Por isso que um governo não é corrupto porque o governo é corrupto. É porque corruptos elegeram aquele corruptor lá, aquele corrompido. Não corruptor, o corrompido. Né? Então não esqueçam disso. Atirar pedra num líder que é corrupto, né, precisa perguntar para quem elegeu. Né? Isso aí. Se ele não está sonegando imposto, né? Se ele não está pagando propina para resolver os problemas dele, se ele não está estacionando na vaga do idoso, né? E por aí vai. Por aí vai, porque corrupção aqui é o discurso da hora para todo e qualquer brazuca mediano. Só que quando você vai ver, o cara faz gato net, né? Por causa de um sinal de televisão, para ver porcaria, o cara faz gato. E fica assistindo coisa que não presta. Faz gato, rouba sinal. Olha, isso quando não tem outras situações que o cara rouba água, furta, né? Aí não é roubo, é furto de sinal, ou furta energia elétrica, por aí vai, né? Então são exemplos muito duros, grosseiros, mas que servem para a pessoa acordar, né? Então, mesmo. O processo está dentro de nós, né? Então, assim, se eu estou dizendo a vocês que o melhor da vida, ele existe, ele está, né? Ele, no mínimo, tem que sair daqui de dentro, né? Eu tenho que ter isso dentro de mim, ainda que eu tenha minhas limitações, eu tenha meus momentos, eu tenha minhas tropeçadinhas, né? Às vezes a gente está andando, parece que o sol tá brilhando e tal, de repente você, dá um tropecão, parece que, né? Mas isso é uma parte, né, do nosso trabalho. O importante é continuar trabalhando em torno disso. Então... É legal você falar tudo isso, desculpa te cortar, mas aí me lembra até o Kron, ele perguntando assim, quando a gente falava alguma coisa sobre o que estava acontecendo no planeta, ele perguntava qual é a tua real idade, ou tua realidade, qual a tua real idade cósmica, porque o bebê cósmico, ele tropeça, ele faz um monte de coisa errada, porque ele ainda não aprendeu a lidar consigo mesmo, né? Então, nós somos meio que bebezão cósmico ainda, aprendendo essa coisa toda maravilhosa chamada vida, aqui nesse cenário chamado Terra também, né? Verdade, é verdade. Ô, Walter, tem mais perguntas aqui. Nós temos, assim, 3 minutos. Eu vou fazer 2 perguntas juntas aqui, porque tem muitas perguntas, inclusive intervalos, mas não vai dar. Na próxima semana o Walter responde. O mundo, então, como nós o enxergamos, é a primeira pergunta. O que faz as coisas, então, são as ideias, conceitos e informações? Seria isso? Então, o mundo particular é como você enxerga, né? Então, o mundo vai ser para você da forma que você enxerga ele. Porque da forma que você enxerga é a forma que você coloca dentro de si. Então, isso eu estou falando em termos do mundo particular, de cada um, né? Porque eu entendo que essa pergunta está focada dentro desse conceito, né? O mundo pessoal de cada um é de acordo com o que a pessoa enxerga, né? É o que eu falei ali, de acordo com o que a gente veio falando desde o início, né? No mundo da negatividade, o mundo vai ser péssimo, né? Se a pessoa guarda isso dentro dela, né, o tempo todo, é assim que o mundo será. E isso é muito interessante, porque é uma questão de mérito, não é uma questão de castigo, não é uma questão... Claro que nós, voltando, a gente tem que ter a compreensão, a gente passa por um momento da civilização que tem outros aspectos, a gente já até falou aqui, vai falar ainda, né, a questão dos arcontes, a questão do ciclo reencarnacional, tem tudo isso, né, para fortalecer processos
penosos, processos expiatórios, mas isso acabou, gente. Se você hoje está num processo de regeneração, ele tem que começar com você, né? Então, sair desse processo do negativo, né, e vendo o mundo como realmente ele é, porque o mundo é bonito, o mundo é justo, o mundo tem oportunidades. Agora, precisamos procurar essas oportunidades. Não é porque uma porta fechou que todas estão fechadas. Não é porque uma coisa não deu certo que tudo não vai dar certo. E lembrem de uma coisa, existe uma coisa que está presa ao ego, que muita gente nem faz ideia que existe, que chama-se vontade corrompida. Tomem cuidado com isso, né? Porque ter vontade de ter, de fazer, de realizar, temos que usar a ética. Vontade corrompida leva a gente a dificuldades, ao mundo feio, né? Ao mundo que depois vai fazer você acreditar que nada dá certo. E o que eu chamo de vontade corrompida? Egoísmo, interesse, né? Procurar pessoas e situações para tirar vantagem. Se você está nisso, não vou dizer continue, mas não espere coisas positivas. Eu não posso trazer esperança para quem trabalha no mundo, né, do escuro. Porque não existe só os escuros que dominam o mundo, existem os escuros de si mesmo, que estão na escuridão, né? Só que cada um de nós tem consciência, sim, de que o processo não é esse. Cada um que comete um ato falho, vamos chamar assim, ou sem ética, sabe que está fazendo isso. Claro que sabe que o processo não é esse. Não tem essa de, era inconsciente, não sabia e tal. A inconsciência, sim, dos efeitos e das consequências. Agora, o fato em si, porque cada um de nós nasce na essência com o bem, né, com o bom, o belo e o verdadeiro dentro de si. Isso está dentro de 100% dos seres humanos. Agora, como é que você vai processar isso? Isso é com você, né? Aí é uma parte sua, né? E agora, no final aí, como é que era? O que fazem as coisas? Como é que é a segunda? O que fazem as coisas, então, são as ideias, conceitos e informações? Sim, sobre o ponto de vista também dos resultados, pode ter, né, uma interferência em relação às ideias e os conceitos. Agora, as coisas existem independentemente de ideias e conceitos, a gente tem que saber isso, né? E até mesmo o conhecimento que chamam de informação. Agora, o que você faz com tudo isso? E isso que é a grande resposta para hoje, né? Para a gente fechar aqui a ideia, que eu sempre estou falando nas minhas lives. Você estar desperto e conhecer o que acontece, estar informado, não te faz ascender em quinta dimensão se você não usar de mecanismos de compaixão, de tolerância, de resignação, né? De amor, de amar, de alegria. Não estou dizendo que os fatos ruins é para você ficar alegre, vamos entender e não vamos polarizar as coisas, mas alegria no sentido motivador, que te impulsiona para achar respostas para aquilo que não está certo no mundo, para achar soluções, ou se não, uma bela e bem feita oração, né, mandando luz, mandando energia, mandando coisa positiva. Isso é estar desperto em rumo à quinta dimensão. Agora, estar desperto e saber que está acontecendo um monte de coisas e lascar a brasa, ficar xingando, ficar replicando fotinho e xingamento de político na internet, que isso hoje é uma febre, né? Pegam de um lado, pegam do outro, é uma coisa que está bem no campo da cretinice. O que é a cretinice? A mais rasa burrice, né? Não façam isso. Usem da sua esperteza, do seu despertar, né, para ajudar o mundo a mudar. Porque senão esse despertar infelizmente, um despertar inútil,
Pelo contrário, ele ainda atrapalha, porque as pessoas que estão despertas, percebendo, não utilizam do amor para lidar com isso, elas atrapalham o processo. Elas ainda criam situações mais densas, mais difíceis, replicando esse tipo de coisa, que é o mal, né? Que é o negativo. Então é isso para hoje. Uma delícia falar com você, uma delícia falar com você. Quero que você deixe sua mensagem final, porque eu já recebi aqui um alerta da TV que nós passamos alguns minutinhos. É uma delícia falar com o Walter, né, gente? É tanto conhecimento. O Walter está também na Crom TV, né? Também com o programa dele, especificamente falando de todos esses temas maravilhosos. E aqui toda sexta-feira. Sua mensagem final, Walter, porque a gente precisa encerrar, infelizmente. Então, gente, hoje a gente encerra, né, falando sobre o eu, né, como você atinge o eu e quem somos nós, né? Então, dentro do eu, nós vamos entender quem somos nós. Nós pretendemos dar uma continuidade na próxima semana, aí um programa 2, e se necessário 3, porque isso ainda tem algo a se falar, algo a somar dentro desse tema. Então, espero vocês lá, agradeço a Ângela, agradeço a equipe da TV Galáctica, e agradeço a todos que assistiram aqui, e até a próxima, então. Obrigado. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal da TV Galáctica, gratidão aos nossos internautas, telespectadores, um beijo no coração, e até a próxima quarta-feira na TV Crom com o Walter Trebitz, e na sexta aqui na TV Galáctica, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter! Gratidão, beijo! Gratidão.